Sim. Ok. O tema... Então, vamos lá, pastor. Fala pra gente aí, pastor, pastora, o tema do nosso encontro hoje. Amém. Boa noite, né, pastor, aqui. Hoje o nosso bate-papo, nosso encontro, né? Bate-papo gostoso aí sobre casamento, onde eu aprendo, ensino, onde a gente troca experiências, nessa finalidade de alcançar o máximo de casamentos possíveis, né? Nós começamos com essa ideia, né, que o senhor idealizou. Infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, não está muito diferente, não, né? E a gente tem visto aí que a questão do divórcio está se tornando algo comum dentro das igrejas. Aí, em cima de uma pesquisa, foi feita, uma pesquisa bastante séria, de fontes seguras, eu peguei as 10 principais causas consideradas, né, causas de divórcio no Brasil. Uma pesquisa, né, dentro de uma cultura de casamento brasileira. Já chegamos à lista aqui e foi bem surpreendente os tópicos que cada um gerou. Nós começamos com o primeiro tópico que o campeão, né, o top 1. A indiferença, né, o desencontro nas prioridades e expectativas, nas ideologias, na mente do esposo e da esposa. Depois nós percebemos que o segundo maior causa tem sido a questão do vício, né? Bebidas, álcool, drogas, jogatinas no lar. Isso. E hoje vai ser o top 3, o terceiro lugar das causas. Essas pesquisas, elas são baseadas através dos trâmites do divórcio legal, né? Porque o divórcio, quando ele é feito, a pessoa é casada, vai divorciar, também no civil, comunicação no civil, passa por um processo, hoje nem tanto, mas ainda passa, né? Mas antes era mais ainda. Um processo de conciliação, antes de o juiz dar o divórcio, passava-se por uma mesa conciliadora, onde havia conselhos para tentar não levar o divórcio adiante. Então, mediante essas pequenas causas de divórcio, essas mesas conciliadoras, que hoje tem ainda, mas não é como antes, foi enumerada essas questões, porque eram reclamações, as causas do divórcio em si. O leque é grande, mas o ponto forte é isso aqui. E hoje é a questão do tédio, da falta de inovação no relacionamento. Aqui não está falando nada de vida íntima. Não está falando aqui de tédio e falta de inovação, que é o tema de hoje, né? No relacionamento, está falando de quando a vida do casal, nossas vidas, entra no automático. Aquela rotina automática, aquela vida automática, aquela coisa automática que vai tornando a vida igual. Não tem. O que tem de diferente são as fatalidades, um acidente, uma doença, uma internação. Essas fatalidades é o que muda a rotina, entendeu? Um emprego novo, uma situação financeira que o marido ou a mulher tem que trabalhar mais, aí muda a rotina normal. Fora isso, né? Nós temos aí, os casais entram no automático da vida conjugal. Geralmente, os homens são mais dados à rotina do que as mulheres. Isso não é generalizando, mas a maior parte, os homens, né? A maior parte. E as mulheres são as que reclamam mais disso. Eu conheço casais que é o contrário, mas a maioria é assim. Enfim, esse automático, essa falta de inovação, ela é muito complexa, porque, né, nós vamos discutir aqui o assunto, muitas coisas envolvem, muitas coisas são as coisas causadoras dessa rotina, né? Além da própria questão do próprio casal que se acomoda, né? Nós temos a tendência de se acomodar, nós temos a questão, outras questões externas, que nós vamos discutir aqui ao longo do caminho. Entendi. Pastor, só aproveitando, né, para reforçar, as nossas lives, elas ficam salvas sempre lá no canal do YouTube, no canal da igreja, lá no YouTube.
Inclusive a última live que a gente fez sobre vícios, né? Os que vocês fizeram, eu não participei da última, mas ela já está lá, disponível também lá no canal do YouTube, assim como essa vai ficar depois. Então quem estiver assistindo aqui depois pode assistir também a live sobre vícios, que já está disponível, e essa também nos próximos dias vai estar lá, disponível no nosso canal, tá? Eu vou pedir para vocês darem início. Pastor, eu vou só ajeitar aqui a minha câmera aqui, porque ela está saindo do lugar. Aí a minha imagem vai sair, mas vocês podem já começar fazendo a abordagem. Eu não sei por onde vocês pretendem começar, né? Mas eu já perguntaria o que vocês acham que é a maior causa disso, né? Qual que é a maior causa de todo esse tédio, essa monotonia. Mas vocês podem começar por outro ponto, se achar melhor, ok? Então, ok. Bom, boa noite a todos aí que estão entrando, os que vão entrar, os que vão assistir depois. Essa questão do tédio e da falta de inovação no relacionamento, ou seja, quando a gente entra no automático, que geralmente a culpa é do homem, não da mulher. Aqui em casa, quando isso acontece, é uma área que eu peco muito, a culpa geralmente é minha. Eu me importo menos com certas coisas do que a minha esposa. Minha esposa se importa mais com passeios e tal. Mas a gente achar um culpado em si é bastante complexo. Por que é bastante complexo? Porque achar um culpado uma situação que são variáveis e muito variáveis, o leque é grande de causadores da monotonia, a gente tem que levar em consideração financeira primeiro, não ter dinheiro. Gastamos dinheiro com tanta coisa. A vida hoje ela é muito custosa, né? Tudo é custo. Então hoje você tem que ter internet, né? Temos aí a internet, tem que pagar uma internet aqui para conseguir. Temos que ter um bom celular para poder conseguir fazer alguns trabalhos. Eu principalmente faço muito trabalho para redes sociais em relação à pregação, ao estudo. Tem que ter um celular razoável. E vai outras situações. O custo de vida é alto da gente hoje em dia. Hoje é complicado. Tudo é custoso, tudo sai caro. Então, às vezes, as necessidades financeiras são as maiores causadoras, são os maiores vilões dessa vida rotineira. Não é só a questão do casal em si, ou do homem, ou da mulher, ou ambos, gostar de uma vida caseira e ficar parado. Não. Há vários. Se for pensar aqui também, tem problema financeiro. Tá, beleza. Apesar que se a gente for desmiuçar essa conversa, há lazer, há tipo de entretenimento que podemos ter em família que se gasta menos, com certeza. Seria um assunto para debate longo. Não daria tempo de falar aqui. Por isso que vamos ter a nossa sala de tratamento para casais, em breve, estamos projetando isso, eu vou trabalhar em cima disso, para trabalharmos esses assuntos, esmiuçarmos, segmentarmos essas questões, para a gente poder aprender junto a fechar essas brechas, né? Lembrando que o espiritual é a base de tudo. O alicerce de tudo é espiritual. Se não tiver espiritual, não adianta nem ter dinheiro. Porque se dinheiro fosse a questão, não teria divórcio. Eu já vi casais que têm famílias, né? Casais que tinham condições de viajar, de passear constantemente e não foram privados de divórcio. Ou viveram situações, né? Em que se divorciaram. Já vi pessoas, casais saírem para um passeio, volta domingo de um passeio de 10 dias maravilhoso, na segunda já está brigando, no mesmo domingo à noite, já dormiu brigado. Por isso que eu falo, o espiritual tem que estar em todas as áreas de um casamento. Todas. De todos os 10 motivos que nós estamos aprendendo aqui, tem que estar em todos. Mas a questão financeira é uma questão que pode ser ajudada. Existem outros meios, outras formas de o casal sair da rotina com sua família, porque tem que levar em conta casais novos, casais que têm mais filhos. Segundo problema, as faixas etárias dos nossos filhos. Hoje, os meus filhos são tudo grandes. Eles praticamente não têm tanto prazer de passear comigo que minha esposa. Meu filho tem 23 anos, minha filha tem 21, meu menino mais novo tem 17, esse é o que mais sai comigo, mas depende do passeio, não vai, porque a cabeça dos jovens é outra. Então, às vezes, acaba que essa parte fica mais pro casal mesmo.
O filho pequeno acompanha. Filho pequeno, pré-adolescente, criança, adolescente, não pode estar em qualquer lugar. Adolescente já começa a ter uma outra questão de passear. Por isso que muitas vezes esse assunto vai se fechar a nós, casal, cônjuge, diretamente. Sair da monotonia entre o casal. Porque a questão dos filhos também é uma questão que atrapalha, em bom sentido. Os filhos, às vezes, não permite a gente ter uma vida inovada, onde a gente passeia e faz as coisas, atrapalha um pouco. Eu tenho questão financeira, eu tenho questão dos meus filhos, quantos filhos eu tenho, faixa etária dos meus filhos, né? O segundo problema. Terceiro, a falta de tempo, às vezes não é nem tanto falta de dinheiro, mas é falta de tempo, porque o trabalho, a gente às vezes vive mais por conta de ficar trabalhando. Sai de casa às 6 da manhã, chega em casa às 8 da noite. Segunda a sábado, já tem domingo, às vezes a gente está cansado. Você fala isso, você vai cansar para segunda. Então, tem uma junção de coisas. Esse é um assunto que tem que ser discutido, debatido, ensinado de uma forma, sabe, bem assim, peculiar para a gente poder achar as questões. Porque se eu falar aqui nessa live sobre isso, poxa, eu tenho centenas de pessoas também com situações diferentes, né? Então, cada casamento, a gente falar, um casamento está em crise porque o tédio e a falta de inovação tornou rotineiro, tornou a vida como uma vida automática. Está lá em piloto automático. O que funciona é aquele programa. Então nós vamos ter que identificar aonde realmente está a maior vilão dessa história. Quem cooperou menos, quem cooperou mais para esse ponto, chegar a esse ponto, se é financeiro, se é filhos. É uma junção de fatores. Mas, infelizmente, é o terceiro maior motivo de separação. Rotina. Entendi. Pastor, o senhor citou 3 coisas, então, que foi dinheiro. Baixo, só. Tá me ouvindo? Um pouquinho baixo sua voz. Só um pouquinho baixo. Tá baixo? É. Tá, vê se não sei se eu tô longe, não sei. Aí. Tá me ouvindo melhor? Isso. Tá dando pra ouvir? Tá. O senhor citou 3 coisas, que foi o tempo, o dinheiro, os filhos e o tempo, né? E o senhor comentou que normalmente quem reclama mais disso são as mulheres, né? Então eu queria perguntar à pastora, na visão da senhora, né, como mulher, não precisa falar especificamente do casamento de vocês, não, mas na visão da senhora como mulher, qual que tem sido assim o grande problema? Porque eu acredito que essas 3 coisas que o pastor colocou realmente sejam um problema. Não vou nem dizer um problema, né, mas uma dificuldade. O dinheiro, né, às vezes você quer fazer e não tem condições. Os filhos, às vezes você quer fazer algo em casal, mas você tem crianças pequenas, como é o meu caso. Ou então você não tem tanto tempo. Às vezes o marido trabalha de dia e a esposa de noite, ou vice-versa. E isso acaba também gerando um certo conflito aí de horários, né? Mas eu acho que às vezes eu penso que a maior dificuldade, né, dentro disso, ou talvez a maior reclamação, seja de não ver a boa vontade da outra pessoa em fazer isso, né? Eu não sei, é minha percepção às vezes. Porque às vezes a mulher vai até entender que o marido não tem tempo devido ao trabalho, não tem dinheiro devido às contas, ou não tem privacidade devido aos filhos, mas às vezes também ela não vê o esforço, a boa vontade, né? Eu queria que a senhora me falasse assim, a visão da senhora, a percepção da senhora nisso tudo. Olha, o que acontece hoje em dia, o senhor mesmo falou de encontro, né? A maioria dos casais é um trabalho de dia, outro de noite, e não encontro. Mas sempre há um momento que há de se casar, né, do encontro dos dois, que se pode sim haver, né, uma concordância. O que acontece muito? Há sempre um relacionamento. A gente vê, né, porque eu convivo aqui, que em casa eu gosto de estar no meio de pessoas, de estar no meio de meus parentes, de sair, não só sair para ir na casa de para visitar, como também de sair com eles.
Mas o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes o que eu gosto, ele não gosta. O que ele gosta, muitas das vezes eu não gosto. Mas há uma concordância, na maioria das vezes, que a gente acaba abrindo mão, né? E o que acontece? As pessoas acham que casamento é só trabalho, casa, viver entre família, tá bom, aí volta de novo na outra semana, trabalho, casa, aquele convívio familiar, e muitas das vezes não é isso. Você perde as oportunidades também de criar laço com filhos, de criar laço com sua esposa, com seu esposo. Por quê? Você cria aquele vínculo, eu vou sair de casa porque eu vou gastar dinheiro. Eu vejo muito o pastor Cláudio Duarte brincando, né? Que ele fala assim, você não tem dinheiro pra você ir para um hotel fazenda, pra você viajar com essa mulher? Pega ela, vai pra pracinha e vai ficar com ela lá na pracinha. Já é algo diferente. Porque muitas das vezes, pastor, você não precisa fazer algo mirabolante. Você precisa sair daquela coisa que é todo dia a mesma coisa. Essa semana até eu brinquei aqui em casa, né? Que eu virei parece que eu tô parecendo a Cinderela do filme, né? E o ratinho cantando pra mim, né? É todo dia a mesma coisa. Lava a roupa, passa a roupa, varre a casa, cuida do filho. Você entendeu? E às vezes você dá um passeio, até mesmo no bairro. É uma coisa diferente. Vai sair da sua rotina. Porque o que acontece? Né, eu vi uma pesquisa de um pastor que ele falou que nós, mulheres, temos muito mais necessidade de sair de casa para mudar de ambiente do que o marido. Porque o que acontece? Nós que vivemos em casa, mulheres que ficam em casa, que cuidam dos filhos, que às vezes trabalham, mas também fica em casa, ela não para de trabalhar. Né? Nós temos a nossa guerra, que é igual o pastor falou, o marido, ele sai de casa para guerrear no serviço. Então, quando ele volta, ele quer paz em casa. Então, o marido chega em casa, ele não tem serviço. A mulher, não, ao contrário. Se ela trabalhar, ela chega em casa, ela tem janta, ela tem filho, ela tem o marido para cuidar, ela tem a casa para cuidar, ela tem os afazeres dela de mulher para cuidar. E muitas das vezes a casa para ela também se torna uma guerra, um campo de batalha. E muitas das vezes ela precisa de sair, mudar de ambiente, para que isso atire ela daquele ambiente de confronto, de guerrear, de lutar, de fazer com que aquilo se desenvolva, cresça. Então isso é muito difícil de entender hoje no relacionamento, porque o homem acha que a mulher às vezes quer sair porque ela não quer fazer nada dentro de casa. Não, ela quer sair porque ela quer esparecer do ambiente de casa, porque ela sabe o que ela tem que fazer dentro de casa. Isso é muito difícil hoje, pastor. Não é todo casal e todo marido que entende isso. Entendi. Verdade. Entendi. Essa questão, porque a mulher realmente, hoje é muito complexa, muita mulher trabalha, não fica mais em casa. Não ajuda, piora, porque a mulher trabalhando, o marido trabalhando, o tempo entre o casal fica escasso. Trabalho, para o cristão, ainda tem um acréscimo dos compromissos espirituais, ministeriais, mais o tempo ainda. Então, quer dizer, uma junção de fatores. A questão da finança é fácil acertar, como ela falou aqui. Vamos para a praça. Vamos para a praça lá, compra os picolé que passa lá vendendo lá, e vamos a família lá brincar um pouco, bater um papo na praça, e vamos rir um pouquinho, beleza, não tem dinheiro, faz uma coisa, mas a pessoa prefere, não tem dinheiro, então vou ficar no celular, porque o celular hoje é também um grande vilão. Na falta do vai tu mesmo, vai o celular mesmo, na falta de lá, vai aqui, ó. Olha o entretenimento aqui. Só que esse entretenimento aqui individualiza a situação. O entretenimento tradicional que nós estamos falando aqui, para sair do tédio, né? E a gente romper essa barreira da falta de inovação, tem que ser uma coisa de interagir. Como falamos lá na primeira live, relacionamento, interagir. E a gente acaba que a gente vai se conhecer. Sabe o que está acontecendo com os casais hoje? Cada disso aí? A gente se conhece até um certo ponto, depois a gente para de se conhecer. Para. Por que para? Nós, seres humanos, nós somos sujeitos a mudanças. Conforme as circunstâncias, fatalidades, as situações que vivemos, a gente vai mudando algumas concepções, mudando alguns pensamentos. Mas a vida rotineira que nos tira esse privilégio
da interação, da relação, de nós conversarmos, prosearmos, ela nos rouba essa percepção de saber que ela muda. De repente eu estou pecando nessa área, porque ela muda e eu mudo. E a vida rocheira não nos deixa permitir essa mudança. Às vezes são mudanças positivas, às vezes são mudanças negativas, mas nós temos que percebê-las. E a vida do casal, quando está em tédio, pela falta de inovação, ela começa, então, a nos roubar essa percepção, essa sensibilidade de entender que minha esposa mudou. Eu tenho refletido sobre isso. O quanto que ela mudou. Às vezes até as necessidades, pastor Daniel, muda. Às vezes a necessidade que ela tinha, a percepção de vida que ela tinha, das coisas, a visão que ela tinha. Quando eu tinha um filho, muito diferente hoje, que nós estamos com um filho mais novo com 17 anos. As coisas aconteceram, as coisas machucaram o nosso caráter, as coisas nos mudou, as coisas nos maltratou, os fatos, os fenômenos, né, emocionais, sociais, as circunstâncias emocionais, sociais e espirituais, elas foram minando, foram machucando, foram desgastando. É como uma engrenagem. O emocional é como uma engrenagem. Aquela engrenagem que é muito usada nos ciclos da metalúrgica, né? Que elas se encaixam, sim, aqueles dentes. Sim. Aquilo vai desgastando. Quando quebra um daqueles dentes, que desgasta demais, ou quebra um daqueles dentes, pronto, todo o maquinário fica complexo de funcionar. Vai diminuindo a produção daquela máquina até ela quebrar. E eu e minha esposa, a gente tem que entender isso. Então ela mudou, eu mudei. Mas será que eu estou percebendo que ela mudou, que eu mudei? E o tédio, e aquela vida monótona, aquela vida igual, eu trabalho de tarde, acordo cedo, domingo é assim, eu como assim, eu deito assim, eu levanto assim, eu vejo tal programa, aquela coisinha de chinelo do lado da cama igual, entendeu? Aquela figura antiga, né, que tinha do homem dentro de casa. O jornalzinho, a poltrona. É a vida rotineira. Aquilo foi um estímulo a uma vida rotineira. Aquilo foi uma mensagem subliminar que nos induziu a uma vida rotineira. E o celular contribui para que eu tenha mais vida rotineira ainda. E o cristão salva-se um pouco porque domingo vai para a igreja. É o passeio dele. Domingo vai para a igreja. Glória a Deus. Bom, todo casal fizesse isso. Mas não é o suficiente. Ah, pastor, você é pastor, tu vai falar que não é o suficiente? Não, não é o suficiente. Não. Tem que ir na igreja? Tem. Tem que ir no espiritual? Tem, mas não é o suficiente. Só o domingo eu passei com minha esposa só na igreja. Não é. Pois é, até porque acaba também virando a rotina, né? Acaba se tornando também parte da rotina. Então deixa de ser uma coisa nova, deixa de ser uma coisa inovadora, né? Não tem... É bom espiritualmente, né? Mas para o relacionamento não é nada de novo, né? E às vezes até o que o senhor citou acaba até atrapalhando, porque, por exemplo, vocês são um casal de pastores, então vai assumindo tanta responsabilidade que chega uma hora que vocês não têm tempo, né? Aí um tá no sábado, outro tá no domingo, outro tá na segunda, outro tá na terça, e quando a gente vê, a gente não se encontra. Então, assim, se torna parte da rotina e às vezes acaba sendo até um problema, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Na verdade, assim, a igreja acaba também entrando no contexto rotineiro nosso, porque é automático, né? Vai segunda até sexta, sábado, aí o domingo já preparando para a igreja, aí volta tudo de novo, a mesma coisa, aquela outra semana do mesmo jeito. E no caso que você falou de já ser pastores, pastor? Pior ainda, porque no domingo é o dia que a gente tem menos tempo para qualquer outra coisa. É verdade. A gente domingo é curto, eu nem saio porque domingo é curto. É curto. Não, eu sei como é que é, então, assim, eu acho que a gente que é cristão, no caso, tem uma preocupação ainda maior, né? Porque a igreja pode acabar sugando, né, o nosso tempo. Muito. A igreja é muitos fatores, né? Isso. Acaba sendo um fator. O senhor falou já sobre a questão do dinheiro, né? Vocês falaram, na verdade, os dois falaram como lidar com a falta do dinheiro, né? Queria que vocês comentassem, já que a gente falou que o tempo, a falta de tempo era um problema, e também filhos, né, em determinada idade também, às vezes acaba sendo
um empecilho, como é que a pessoa que está nessas situações ela faz? O dinheiro a gente já falou, né? Tem opções gratuitas ou opções mais baratas para você fazer. Você não precisa fazer uma viagem para o exterior para sair da rotina. Você pode ir na praça, você pode dar uma volta, né? Então, assim, agora, como é que a pessoa que tem problema com relação aos filhos, né? Ou tem crianças pequenas, ou os filhos acabam sendo uma dificuldade para eles terem essa quebra de rotina, e a pessoa também que não tem tempo, às vezes por causa de trabalho ou igreja. Como é que pessoas assim elas têm que fazer para driblar essa dificuldade? Isso aí também é complexo. A gente pode dar opinião baseado na nossa experiência e na experiência de casais que nós aconselhamos. Nós participamos da vida deles, que foram muitos. Então eu posso dar opiniões baseadas, porque se for mudar a questão dessa pergunta, vai mudar conforme a faixa etária e a quantidade de filhos. Vai variar muito. A pessoa tem 3 filhos pequenininhos, escadinha. É bem complexo. É bastante complexo você conseguir driblar essa situação. Então você vai ter que criar entretenimentos, que com o filho pequeno, onde você vai, eles vão. Filho pequeno gosta de tudo. O que o filho pequeno vai trazer pra gente é uma falta daquele momento a 2 no passeio. Privacidade, né? Isso, privacidade. A questão é gostoso. O filho pequeno, os pais estão curtindo. Então, o passeio com os filhos pequenos é gostoso. Não faz tanta, não atrapalha tanto. Porque a gente passeou com as criancinhas, elas brincaram, elas cansaram, chegaram em casa cansadas, demos banho nas criancinhas, eles comem e dormem, glória. Né? O casal tem até seu tempo depois, beleza. Agora, quando já fala de crianças que já chegaram aos 7, 8, 9, 10 anos, 11, né? Aí já começa a entrar estratégias para lidar com a situação. É usar o tio, a titia, o vovô, a vovó, alguém de extrema confiança, né? Uma vez ou outra lá na vida, que infelizmente não podemos depender disso. Quem tem condições, não preciso te falar, quem tem condições paga uma babá, quem tem condições paga para isso. Eu estou falando para pessoas que nem nós, guerreiras, casais que têm 3 filhos aí, 7, 11 e 13, é uma dificuldade. Vou deixar os filhos em casa? Como que eu vou passear? Agora, se for um passeio noturno, eu vou jantar com a minha esposa, poxa, chama irmão para ficar em casa, né? Eu já fiz muito isso. Já chamamos pessoas conhecidas, amigas, parentes, próximas, pessoas de intimidade, e ficou aqui com nossos filhos. Eles jogaram joguinho, aqueles jogos que a gente joga em casa, que infelizmente está ficando em extinção, né? E ficaram aí, e nós podemos sair para jantar alguma coisa. Já houve ocasiões na igreja de nossas ovelhas ver a nossa necessidade e se oferecer. Não, pastor, vai passear, rapaz. A gente dá um jeito aí, traz a sua filha para cá, né? Às vezes aproveitava um evento na igreja e algum irmão se comprometia. Então, cada caso vai ter que ter uma análise. E tentar falar aqui de como eu vou driblar essa situação era bastante complexo. Porque às vezes tem pessoas, que nem minha esposa, a gente viu épocas fazendo missões, né? Que era eu e ela, em cidades longe. Não tinha ninguém. Então não tinha nem como. Tivemos que driblar situações criando as mais inusitadas soluções, né? E que na maioria das vezes era levar nossos filhos. Ou às vezes, então, proporcionar em casa um momento diferente. Comprar umas pizzas diferentes, uns lanches diferentes. Fazer algo também dentro de casa também muda também muita rotina. Muda a rotina. Da gente. Brincar com os filhos, coisa que não faz. A família moderna, contemporânea de hoje, ela não brinca. Tem gente que brinca, não brinca mais em casa. Então, irmão, é um assunto que na sala de tratamento a gente vai ter uma ampla condições, um espaço de tempo, de interação maior, para a gente poder até entrar no problema dos casais, porque os casais vão falar com a gente, nós temos esse problema. A gente poder interagir, para me descobrir como que um casal que está com esse problema hoje vai driblar essa situação. Você está onde? Está na mediação parentela? A sua igreja, como que é a irmandade da congregação que você congrega? Como que é a situação? Né? Porque eu sei que tem casais antigos que vão falar, isso é besteira, estamos acostumados a não passear, minha vida foi como meu marido foi assim, e eu estou aqui até hoje. Mas no fundo, fala assim, mas se tivesse esse momento que nós estamos falando aqui, que é
o entretenimento conjugal, o entretenimento familiar, seria mais feliz, com certeza. Né? Então, assim, é complexo falar de como que você vai lidar, você que está me ouvindo aí, como que eu vou lidar? Meus filhos, minhas filhas. Você conhece algum casal que não sai, porque não tem quem cuida. E tem essa questão de medo, né? De medo, de pedofilia, essas coisas todas, as pessoas ficam com medo. É tanta coisa que a gente ouve que você acaba não confiando em ninguém. Então, você tem que começar a entrar pela fé. Porque se eu for pensar em todos os problemas contra que eu tenho, então eu vou desistir desse assunto. Aí entra também a parte espiritual, né, minha esposa? Aí vai entrar o quê? Vai entrar, Senhor, eu preciso ser feliz com a minha esposa. Eu preciso, porque o casamento não é feito só para desgastar e sugar. O casamento também tem seus bons momentos, né? Então, assim, é uma questão que você tem que debater. O casal tem que debater, tem que sentar e achar soluções. O casal tem que entrar em solução. Porque, às vezes, para trabalhar, fazer uma hora extra, fazer um serviço noturno diferente para ganhar um dinheiro, o casal consegue ficar com os filhos? Por que às vezes não consegue alguém de confiança para passear? Porque senão vai entrar. O matrimônio vai se deteriorando, porque não se renova. Aí o casal começa, por causa das circunstâncias, o casal começa a permitir que o casamento entre nos trilhos da rotina, aquela linha reta de rotina. Só que ele tem que entender que tem rotinas que são indispensáveis e benéficas. Tem que ter ela, né? E são rotinas que são questões que nos permitem a ter uma qualidade de vida melhor. Então, tem rotinas que são importantes. Tem que entrar até a lei, pastor. Há rotinas que ela constrói uma estrutura de vida sólida. Porque essa rotina fala-se de disciplina. Essa rotina fala-se de bons costumes e bons hábitos, certo? Então, eu não posso também deixar de falar que há uma rotina associada a bons costumes, a bons hábitos, associada a uma disciplina que vai contribuir numa vida familiar saudável. Então, tem esse tipo de rotina. Agora, há um tipo de rotina que é mero capricho emocional, são luxúrias da vida, que cria rotinas. São vaidades, né? O Salomão dizia, né? Vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Criar rotina meramente por caprichos, né? Meramente por luxúrias, por questões emocionais, vai dissolver o relacionamento, os sentimentos bons do relacionamento. Mas a gente tem que discernir o que seria a rotina boa e a rotina má. A rotina má é uma vida que você não tem entretenimento, é uma vida que você não tem lazer, é uma vida que você não se cansa de ter passado um passeio com a esposa, de ter rido, e chega em casa, o que mais que você quer é dormir, você cansou, você teve um dia maravilhoso com a esposa. Então, tem que desfragmentar essas rotinas. Existem três tipos de rotina. Tá? Pode falar. Não, entendi. Eu ia colocar que eu já vi algumas famílias, por exemplo, que eles têm já um cronograma, né? E aí eles têm um dia na semana ou na quinzena, por exemplo, que eles já, esse aqui é o dia do passeio, ou esse aqui é o dia da gente fazer um lanche fora ou em casa, não importa. Mas eles já têm uma data, um dia da semana ou do mês que eles especificaram para alguma coisa. Eles vão variar a atividade, né? Essa semana a gente vai em tal lugar. Semana que vem é tal lugar, depois a gente vê outro lugar, mas é um dia da semana específico, um horário específico em que eles, naquele dia ou naquela hora, eles não marcam trabalho, eles não marcam compromisso na igreja, eles não marcam compromisso com parentes, porque é um dia que eles separaram para a família, né? O que eles vão fazer, eles decidem na hora ou durante a semana, vão variando. Mas é um dia, um horário da semana ou do mês que é para a família, justamente para não se sobrecarregar, né? Porque senão você vai assumindo o compromisso com Deus e o mundo e você não tem esse tempo de você participar com a sua casa, com a sua família, com o seu marido ou com a sua esposa, né? O senhor acha que isso entra nessa questão de rotina que o senhor está falando? São estratégias boas, né? Você sempre
demarcar. Aqui em casa a gente tinha, até uma certa época, que a gente até brincava, né? A gente só lanchava, fazia lanche todo mundo aqui em casa no começo do mês. Caiu Luiz, a gente conseguia fazer lanche. Aí a gente tirava um sábado, todo mundo lanchava e ficava ali todo mundo na sala conversando, às vezes na lanchonete. Ou às vezes a gente ia lá na lanchonete. Então, entendeu? Então a gente tinha esse costume, a gente até parou, porque é assim, aí ele trabalha, meu menino trabalha, aí tem namorada, aí quer dizer, já começa a mudar um pouco a nossa rotina do que a gente tinha. Na verdade, os filhos crescendo contribuem muito a rotina, mas contribui muito para a gente ter mais tempo. Porque hoje meus filhos fazem menos questão de sair com a gente, então nós temos mais liberdade. Então, é como eu falo, é um assunto que o leque é gigantesco. Agora, bem colocado, essas rotinas saudáveis promovem a quebra das rotinas que são maléficas. Né? Então, a rotina saudável é uma disciplina que condiciona e proporciona nós termos uma vida saudável. Tá vendo? É interessante, a gente ia batendo papo, e o senhor entrou numa pergunta muito interessante, porque o que eu comentei dos 3 tipos de rotina, então a rotina é benéfica, você reforçou aí nessa pergunta, era importante. O senhor é pastor, o senhor é casado. Uma hora, alguma coisa que não tiver nessa engrenagem funcionando, pastor, pode gerar uma crise. Crises todo casamento passa. Não é nada de... eu já passei por diversas crises. E recentemente passamos por crises. Estamos vivendo uma crise em cada uma área da vida diferente, mas, assim, é importante nós criarmos aquela rotina, disciplinar aquela rotina benéfica, que vai nos abrir uma condição melhor de ter um programa de passeio, de lazer, porque essa rotina vai gerar um estilo de vida disciplinada, então vai me condicionar. Eu estava olhando sobre economia, né? Eu estava olhando sobre economia familiar, a importância da rotina financeira, isso eu e minha esposa temos que fazer, é criar um cronograma de rotina financeira, colocarmos tudo na ponta do lápis, o que entra, o que sai, e o que saiu, por que saiu, por que eu gastei, se eu crio uma tabela ali, com todas essas questões financeiras, e eu e minha esposa lutamos junto, para a gente poder se arrumar financeiramente, é bom porque eu tenho que criar uma rotina financeira. Quando eu não tenho rotina financeira, eu gasto. Eu não tenho uma percepção dos gastos, uma data correta dos gastos, o motivo dos gastos, uma prioridade de gastos. Quando eu entro na rotina financeira, no sentido benéfico, então eu vou começar a abrir o leque para proporcionar uma vida que saia do tédio. Aí eu vou tirar minha vida dessa linha, dos trilhos da rotina, da monotonia, né? E a gente, então, vai condicionar a nossa vida. Porque, queira ou não queira, esse assunto é a terceira maior causa de separação. Na maioria, tem homens também, mas na maioria mulheres reclamando que o marido, a folga dele é futebol, a folga dele é pescaria, a folga dele é no sofá o dia inteiro. E às vezes também... Esse era um ponto que eu ia... Isso era algo que eu ia comentar, porque assim, uma coisa é quando o casal só precisa ajustar o tempo ou fazer sobrar algum dinheiro para poder passear, é uma coisa. Difícil realmente é quando cada um quer ir para um lado, né? Que é o que o senhor acabou de falar. A pessoa que, às vezes, no dia que elas teriam livre, aí o marido quer sair de casa sozinho para passear. Ou vice-versa, né? A esposa quer fazer a mesma coisa. Aí já eu acho que é um pouco mais complicado. Tem algum conselho que vocês poderiam dar para uma pessoa nessa situação, por exemplo? Não façam isso. Entrem em acordo. Por quê? O que acontece? Se vocês querem ter um momento que assim, a gente realmente, a mulher, o homem também tem esse direito de ter o momento que eles fiquem, né, sozinho, ou que ele vá para algum lugar sozinho. Mas se aquele momento que vocês têm, vocês vão perder a oportunidade de estarem juntos, por que não fazer? Né? Por que não ir? Né? Eu lembro de uma vez que eu estava
doida para poder ir no cinema e ele não gosta de cinema, não, porque ele dorme. Ao vivo? Ai, meu Deus do céu. Porque ele dorme. E eu gosto de sair, de fazer coisa diferente. E a gente tinha o cinema ali onde é Pernambucana hoje. Ainda tinha. Foi lá. E aí tava passando o filme do Crepúsculo, eu tava doida pra ver. E ele não gosta desse tipo de filme. E eu queria assistir. Eu fui agradar minha esposa. Aí ele foi. Pra agradar ela. Mas ele dormiu. Porque ela tá vendo filme, então assim. Mas ele foi. Mas eu fui, dormi em nome dela. Entendeu? Mas eu fui. Mas ele foi. A gente saiu assim, a gente tava na rua, resolvendo umas coisas e assim, então vamos. Vamos lá ver. Quer dizer, então tem coisas, pastor, que a gente não precisa planejar. Você vai e faz uma coisa diferente, sai. Igual, antes da pandemia, porque depois da pandemia não deu pra gente fazer isso. Mas a gente não comemora, é raro a gente comemorar o nosso aniversário de casamento. Só eu e ele. E teve um ano que a gente resolveu ir. Falar, vamos no shopping, vamos comer uma coisa diferente. Só nós dois. Mas os meus meninos já estavam maior, a gente conversou. Eles, não, vai mãe, mesmo, você e o pai. E a gente foi. Nós dois. São coisas que, pastor, se a gente, mesmo que a gente tenha dificuldade financeira, se a gente for deixar para planejar, para poder fazer, a gente não vai fazer. Porque a gente vai colocar outras coisas como prioridade no lugar do que a gente quer ter bem-estar de nós dois, casal. Porque a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem conta para pagar, a gente tem coisas para fazer, e que a gente vai pensar, não, se eu gastar com isso, eu não vou fazer outras coisas. Mas só que a gente não gasta, são investimentos. Eu aprendi isso. A gente faz investimento no nosso casamento, no nosso relacionamento. E quando você sai com seus filhos, você faz investimento nos seus filhos. Porque você cria lembranças. Que mais tarde eles vão lembrar, poxa, o pai fazia isso com a gente, vou fazer com o meu filho. Então você vai criar no seu filho isso. E quando a gente cria também lembranças no casamento, a gente não perde esse carinho. Tá chegando o dia de sair, o dia do nosso casamento, que a gente vai ficar só eu e ele. Entendeu, pastor? Então a gente faz investimento na gente. Eu estava vendo um comentário sobre casamento, que a gente gosta de assistir tudo sobre casamento. Já faz aquele apanhado. E aí eu lembro fatos, histórias minhas, dos outros casamentos que nós ajudamos, temos as nossas crises e tudo. E sobre a data de casamento. Achei muito interessante. E a mulher dizia o seguinte, nós temos que, vou falar até de rotina, tem que criar uma rotina sagrada, um fato sagrado. Data de casamento. Coisa que eu peco muito. Data de casamento, eu tenho que marcar algo. A data de casamento, eu tenho que me programar uma vez por ano. Então, eu tenho que me programar. Então, vamos lá, eu tenho data de casamento, eu tenho data do meu aniversário, data do aniversário dela, então, casamento, meu aniversário dela e dia dos namorados. Tenho 4 datas anuais que eu posso me pré-programar. Para que eu consiga ter condições de fazer isso, eu tenho que ser organizado. Aí vai entrar a planilha da rotina financeira. Me preparar, me prevenir para isso. Ainda que seja uma coisa simples, básica, já alegra. Então, eu tenho nessa planilha, eu vou me programar para 4 datas especiais, eu tenho momentos com ela. Porque existe uma diferença entre o quebrar o tédio e a falta de inovação no relacionamento e a questão familiar. Isso, na verdade, vira 2 assuntos. Porque eu tenho a parte familiar com os filhos, para que eles cresçam com essa boa memória. Minha mãe passeava comigo, meu pai passeava comigo, nós íamos... tem uma época que meus filhos pequenos, no aniversário deles, eu parei de fazer festa uma época, né? Tinha, no Santa Cruz Shopping, na época não tinha esses shoppings todos aí, tinha o parque lá. O que eu fazia no dia? Pegava meus meninos, o aniversariante, pegava os meus filhos junto, né? No início era 2, depois ficou 3, e pagava para eles ficar lá. Então você pagava um dinheiro para eles comerem lanche, beberem refrigerante, e brincar naqueles parques até eles cansar. Achava melhor do que a festa, e eles amavam. E isso, eu e ela também se divertíamos, conversávamos, curtíamos nossos filhos brincando. Mas também tinha momentos que eu queria, eu e ela, sair. E aqui nós não estamos entrando na questão da intimidade conjugal. Estamos entrando na questão do entendimento, da alegria. Então, a gente tem que
entender isso, que a gente tem que, para quebrar a rotina má, a rotina maligna, temos que criar, bem interessante isso, eu vou até elaborar isso com mais, temos que, para quebrar a rotina maligna, nós temos que ter uma rotina benigna, porque sem rotina nenhuma também não chega a lugar nenhum, é correr atrás do vento, né, pastor? Então, assim, para mim quebrar a rotina, o tédio, a parte de inovação, eu tenho que criar uma rotina benéfica, que vai envolver uma série de fatores que vai me proporcionar a quebrar esses tédios que tanto tem causado desgaste de relacionamento, tem mecanizado o relacionamento, uma coisa mecânica. Inclusive, quando nós entramos na área sexual também, nós vamos falar do sexo mecanizado no casamento. Vai ter esse assunto também, né? Então, a questão é como tratar desse assunto. Por isso, pastor, que nós estamos no projeto e no sonho de criar a sala de tratamento conjugal, onde esses assuntos vão ser desfragmentados, esmiuçados, desmontados e remontados. Vamos estudar caso a caso para tentar achar a solução. Primeiro, em espírito de oração, baseado na palavra. Segundo, os contextos sociais. Vamos ver também os contextos do poder aquisitivo, a situação de cada casal, a história de cada casal. Porque nenhum assunto de casamento, pastor, eu posso tornar como padrão. Eu posso ter um modelo, né? Mas o meu modelo não vai servir para muita gente, por mais que seja um sucesso meu casamento, ô glória, que sucesso que é. Mas o meu modelo não vai... Esse é um erro dos trabalhos para casais das igrejas. Criar um modelo de sucesso e querer repassar para todo mundo. Não tem como. Cada história é uma história. Tem casal que mora em barraco de madeira, de chão batido ainda. Tem casal que é uma pobreza que só Jesus. Tem casal que é uma ninhada de filhos. Tem casal que, se não trabalhar 18 horas por dia, eles passam fome. Então, cada caso é um caso. A espiritualidade, a Bíblia, vai ser o ponto de equilíbrio em extremos em cada relacionamento. E a questão do tédio, da falta de inovação no relacionamento, da rotina mecanizada, maligna, tem que ser quebrada. Mas tem que ter discussão, tem que ter debate, no bom sentido. Tem que ter um casal de pastor apoiando, auxiliando. Como eu te falei, pastor, teríamos que ter um trabalho com casais nas igrejas, como tem escola bíblica e culto de doutrina ou culto de estudo da palavra, dedicado semanalmente, no mínimo 2 vezes por mês, no mínimo, todo mês, para que nós pudéssemos tratar desses assuntos. Como o tempo está escasso, a ideia é criar sala de tratamento para casais, através da minha vida, da vida da pastora, o senhor também participando, nós unimos, e ali vai ter mais privacidade, ali vai ter como conversar mais, né, e aconselhar. Essa é a ideia. Então, pastor, a minha palavra fica dessa forma. A rotina maléfica, ela vai causar desgaste de energia emocional. A rotina maléfica vai causar desgastes da rotina espiritual, da vida emocional desgastando, o espiritual desgastando, e o contexto familiar vai se desgastar também, porque essa rotina maléfica, ela não produz nada. E também a rotina das vaidades, a rotina da vaidade, da luxúria, da ostentação, porque eu quero postar. Temos que parar de ficar postando o nosso entretenimento. Entretenimento também é um tipo de intimidade. Para mim, entretenimento que eu posto é ostentação. É uma forma de ostentação gospel. Isso é uma particularidade minha, tá? Posso estar errado, mas eu tenho essa opinião. Eu estou convicto dessa opinião. Ostentação gospel. Tudo que eu faço tem vezes depois. Não. É o momento meu e dela, cara. Ninguém tem que ficar gravando isso, não. Eu e ela. Conversar, rir, cansar, né? Então a gente tem que aprender. E aqui na live, pastor, a gente tem um tempo escasso. E como são muitos casais, muitas opiniões, cristãos de diversas denominações, né? Que já tem uma visão formada, às vezes está errando, mas não está consciente.
não dá para falar muito, mas é um bate-papo que dá para dar uma iniciada nesse tema e descobrir as pessoas que têm problemas e nós podemos ajudar esses casais. Esse bate-papo aqui é uma bênção. Bom, ainda se as pessoas participassem, perguntassem, tivessem mais liberdade de falar, né? E a gente pudesse, então, conversar mais. Mas é isso aí, pastor, a questão da rotina. Amém. Pastora, quer acrescentar alguma coisa? Não, amém, tá, rapaz? Então, pastor, mas acho que vocês deram uma boa orientação para evitar isso, né? E criar eu acho que essa dica de você criar uma rotina já incluindo isso, né? Ou incluindo as datas comemorativas, como o senhor falou, ou incluindo um dia semanal, quinzenal ou mensal para a família, isso aí já resolve, né? E aí eu fiquei pensando como é que uma coisa que teoricamente é simples, né, de resolver quando você tem boa vontade, mas isso está destruindo tanto casamento, tanto relacionamento, né? Então, assim, é uma coisa que teoricamente nada do que a gente falou aqui é difícil de fazer, nada do que a gente falou. Não. Extremamente simples, mas desde que haja boa vontade, né, entre as partes de querer resolver. Atitude, né, pastor? Às vezes muitos casamentos não acontecem por atitude. Isso. Pô, às vezes até um bate-papo desse, às vezes uma conversa dessa, participar de uma coisa tão simples como essa, às vezes já abre a mente. Sim, às vezes o casal já, poxa, o que eu ouvi ali foi bacana, vamos falar, vamos fazer isso, né? Vamos fazer aquilo outro. Não, mas eu creio que vai alcançar outras pessoas e vai abrir a mente, pelo menos de algumas pessoas, né? Uma coisa tão simples de fazer, mas que eu tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas. Pastor, obrigado mais uma vez. O tema do nosso próximo encontro, o senhor já... Qual que é? Tá aqui, ó. Aí vai entrar a parte que a gente pensa que é a primeira, mas é a quarta maior causa, né? Comprovadamente, que é a falta de sexo ou a falta de sintonia sexual. Existem duas questões. Falta de sexo ou falta de sintonia sexual. Porque às vezes tem sexo, é que eu falei aqui, eu dei uma palhinha aqui, quando a vida sexual do casamento é mecanizada. Aí falta sintonia. Faz porque tem que fazer para minha esposa me trair, ou eu faço para minha esposa, ela faz comigo para me trair ela. Aí entra a mecanização da vida sexual. Então não há uma sintonia sexual. Porque muitos casais que têm vida sexual ativíssima separam. Qual é a explicação? Se tem vida sexual ativa e separa, não consegue viver junto, mesmo com uma vida sexual, né, vibrante, porque às vezes tem uma vida sexual sem sintonia. E a falta de sexo, ela vai entrar diversos motivos e causas, né, e vai entrar a questão sobre manter a fidelidade na ausência de sexo. Porque às vezes é mais fácil manter a fidelidade na ausência de sexo por um problema considerado realmente um fator maior, uma fatalidade. É mais fácil manter fidelidade nesse caso do que manter fidelidade quando não há uma sintonia sexual. Porque o sexo ficou mecanizado pelo compromisso de dar sexo para o cônjuge. Essa aí é um assunto, esse assunto vai ser bom. Convide pessoas, participe conosco. Viu? E vamos divulgar aí que nós estamos criando em breve um Meet, né, na sala de reuniões do Meet, a sala de tratamento para casais.